80, e, portanto, com muita profundidade e conhecimento. O Sr. General Luís Queira, na reserva, não é na reserva que se diz, é alguma ignorância minha, reforma, pronto. Mas sempre no ativo, não é? Há pouco estávamos a comentar sempre no ativo. Pois, exatamente, licenciada em Economia, membro da Ordem de Economistas, sim senhora, é um grande gosto. A professora Ana Bruxado, portanto, amiga de outra faculdade, não a minha, que eu sou do ISEG, do ISPTE, mas com quem mantemos sempre contactos muito profícuos. E, finalmente, o professor António Rebelo de Sousa, membro da Comissão Regional, e que está sempre com uma enorme disponibilidade e generosidade para estar presente nas nossas iniciativas. Eu venho de um dia de trabalho muito intenso e, portanto, vou mesmo dar a palavra aos oradores, tendo iniciado o meu trabalho, que sou professora universitária, portanto, em aulas logo desde as 8 da manhã até às 5h30 da tarde, portanto, o cansaço já é grande e, portanto, eu fazia aqui apenas um introito, lançava o mote para a nossa discussão. De facto, fez 50 anos de suspensão do padrão de ouro, portanto, fez no dia 15 de setembro a data, digamos, em que os Estados Unidos decidiram retirar as tropas do Afeganistão e também do mês também de setembro, enfim, a nova aliança militar e tecnológica entre a Austrália, os Estados Unidos e o Reino Unido, que é uma inovação, digamos, eventualmente fará parte da estratégia dos Estados Unidos, do seu reposicionamento em termos de geopolítica mundial, de transferência de tecnologia para um país que não tem a tecnologia, neste caso a Austrália, para produzir, digamos, submarinos de propulsão nuclear, portanto, localmente. Portanto, isto é um facto inédito e, portanto, estes 3 acontecimentos são aqueles que se dão mote aqui à nossa discussão e portanto, os nossos oradores ilustres, que têm muito conhecimento sobre a matéria, irão, digamos, dizer de sua justiça em relação a estas temáticas e ao que isto pode representar em termos desse reposicionamento dos Estados Unidos neste contexto em que, digamos, a Ásia e os países asiáticos vêm assumindo uma preponderância fundamental. Eu vou aqui tomar a iniciativa, nós não combinámos as intervenções, mas há alguém que me pediu para fazer uma intervenção porque está limitado de tempo, que é o professor António Rebelo de Sousa. Portanto, eu iniciaria, vou fazer critério à direita, depois outra à esquerda e vou andando assim, circulando para a direita e para a esquerda, em termos dos oradores. Enfim, foi o critério que neste momento me ocorreu, enfim, e que vou utilizar. Tem a palavra, se faz. Muitíssimo obrigado. Se me permitisse só ter acesso. Muito obrigado. Bem, eu queria começar por cumprimentar a Sra. Presidente aqui da mesa, não é? Evidentemente, e os conferencistas que estão aqui presentes. É um prazer e uma honra participar desta conferência com os conferencistas. Queria, vou tirar aqui, sempre é melhor, de facto, isto realmente dificulta um bocado. Eu quero exprimir, não é? Livramento, aliás, é pelo tom e é por algo que realmente agrada-se, que são as convicções, exprimir-se livremente. Mas queria também cumprimentar o presidente da delegação do Centro de Alentejo, aqui presente, enfim, por quem tem a maior das considerações, que aliás é candidato bastonário da Ordem dos Economistas, e enfim, todos os presentes. E portanto, enfim, queridas colegas, queridos colegas, eu vou fazer uma intervenção que vai ser, eu até preparei, é raro porque eu gosto de improvisar, mas preparei realmente uma intervenção escrita porque eu tenho aulas a seguir. Como tenho aulas a seguir, e não quero abusar também do vosso tempo, e quero fazer uma intervenção, enfim, não só concisa, mas também curta, porque tenho restrições de tempo, tenho que ir para o alto da ajuda daqui a um bocadinho, e portanto peço-me desculpa por ter saído mais cedo, por ter de sair mais cedo, mas vou fazer uma intervenção algo polémica, embora original. Há 40 anos atrás, num livro meu sobre o Sistema Monetário Europeu, falei sobre que na altura designei de colapso de Bretton Woods, baseando-me em parte na análise de John Williamson no seu estudo sobre the failure of global fixity. Para autores como John Williamson, a primeira data importante da transição do sistema de Bretton Woods para os capitais flutuantes foi a de março de 1968.
quando se suspendeu a obrigação de suportar o que se designava de preço privado do ouro. A inconvertibilidade do dólar em relação ao ouro em agosto de 1971 e o abandono do regime de paridade estáveis pelos países europeus entre 1972 e 78, nos outros casos, completaram o processo de transição. Não houve um debate particularmente profundo sobre as causas do abandono da obrigação de estabilizar o preço do ouro, não se atribuindo a este nível uma grande relevância ao Acordo de Washington em que tal decisão foi tomada. O preço do ouro havia sido fixado em $35 a onça. Todavia, a oferta de moeda foi em muitos países definida de acordo com o objetivo de viabilizar a obtenção de pleno emprego, nem sempre se considerando que a mesma deveria ser função das disponibilidades existentes em termos de reservas de ouro. Em boa verdade, queridas colegas e queridos colegas, a combinação de um preço oficial fixo do ouro com uma economia mundial em crescimento só poderia ter como consequência um excesso de procura do ouro por parte do setor privado. Podemos dizer. A inconvertibilidade do dólar em relação ao ouro a partir de agosto de 1971 foi na oportunidade explicada com base nos seguintes argumentos. Primeiro, a incapacidade de se corrigir o déficit externo dos Estados da América, o que levou a uma quebra de confiança em relação ao dólar americano e a uma crescente propensão para se converter o dólar em ouro. Pois, em segundo lugar, a incapacidade de se promover o processo de ajustamento dos equilíbrios externos dos Estados da América levou à opção por uma desvalorização do dólar, mecanismo que não estaria assegurado a manter-se Bretton Woods. E depois, em terceiro lugar, a evolução de um sistema padrão ouro para aquilo que muitos autores designavam de sistema padrão dólar, o qual não deveria constituir um sistema totalmente seguro aos olhos de muitos especialistas. Mas já no que respeita à Europa, diversos países foram também abandonando o mecanismo da serpente monetária europeia. O Reino Unido e a Irlanda em junho de 1972, a Itália em fevereiro de 1973, a França em 74, a Suécia em agosto de 77 e a Noruega em dezembro de 78. Mantiveram-se, entretanto, fiéis à serpente a República Federal da Alemanha, a Dinamarca, a Bélgica, a Holanda e o Chile. O insucesso do mecanismo de taxas de câmbio, denominado serpente europeia, não impediu que Roy Jenkins, comissário europeu, um comissário até muito interessante, porque ele, depois, juntamente com Helmut Schmidt e Giscard d'Estaing, foram, de alguma forma, os pais do sistema monetário europeu. Em 27 de outubro de 1977, pronunciasse um importante discurso em que enumerou as vantagens da construção de uma União Monetária Europeia, por acaso em Florença, a saber, a criação de uma zona de estabilidade monetária e a própria moderação da inflação, já que a adoção de campos flutuantes em nada contribuiu para atenuar as tensões inflacionistas. Depois, em segundo lugar, o desenvolvimento e a racionalização da economia, com a eliminação dos riscos de variação das taxas de câmbio, incutindo-se a maior confiança dos agentes económicos. Depois, em terceiro lugar, a melhoria dos níveis de emprego, o que decorreria da criação das pré-condições necessárias ao desenvolvimento da economia comunitária. Depois, em quarto lugar, a existência de um melhor equilíbrio entre as regiões, no pressuposto da criação de uma União Monetária Europeia, que implementasse políticas económicas adequadas no domínio orçamental e do âmbito do desenvolvimento regional, algo particularmente importante. E depois, em quinto lugar, uma nova partilha de papéis políticos e uma alteração institucional suscetíveis de serem inseridas num projeto de progresso de construção europeia, o que, por sua vez, estaria muito ligado à ideia do reforço da capacidade de intervenção dos órgãos de decisão supranacionais. Um mês após o discurso proferido por Warren Jenkins, a Comissão Europeia adotou uma comunicação sobre as perspectivas de União Económica e Monetária e na Cimeira de Chefes de Estado e do Governo realizada em Copenhague entre 7 e 8 de abril de 1978, foi adotada uma posição de princípio sobre a necessidade de um sistema monetário europeu. Em 19 e 20 de maio de 1978, tive modestamente a oportunidade de participar conjuntamente com dois outros portugueses, o professor Paulo Pinto Cunha, já jubilado, e o doutor Rui Vilar, subejamente conhecido, todos nós, na Table Ronde des Problèmes de l'Europe, a qual teve lugar em Bruxelas. Nela participando, entre numerosas personalidades, Pascal Salin, professor da Universidade de Paris, e Pierre Rouly, membro do Conselho Económico e Social. Pascal Salin, que era defensor
das teses do paralelismo, portanto, a criação de uma moeda europeia, mas conjuntamente com as moedas nacionais, e o PRI não, que defendia as teses do Corrão da Mão, primeiro dá prioridade às polícias, ao aumento regional, e depois, mais tarde, realmente, então, a possibilidade de se caminhar para a moeda única. Uma conclusão, já agora, devo dizer que é um aspecto realmente pormenor, mas, quer dizer, os participantes portugueses defenderam a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia, nessa altura, portanto, isto em 78, e a generalidade dos participantes de outras nacionalidades achavam que era impossível, porque achavam que Portugal era um país do terceiro mundo, realmente. Quer dizer, foram muito críticos em relação à nossa entrada a curto prazo, digamos assim, para a Comunidade Económica Europeia. Estamos em 78. Ora bem, uma conclusão foi retirada dos trabalhos da sobredita conferência, como aliás viria a ser salientado por Uri. Tornava-se cada vez mais inevitável uma maior concertação entre os Estados-membros da Comunidade Económica Europeia. Afirma-se, claro, que os campos flutuantes não haviam solucionado os problemas económicos de fundo dos países que os adotavam, sendo indispensável preparar-se o caminho para uma transição para a União Económica e Monetária, muito possivelmente através da criação de condições propiciadoras de um retorno à semente, com ajustamentos introduzidos de acordo com a evolução do mundo. A 4 e 5 de dezembro de 78, o Conselho Europeu, reunido em Bruxelas, adotou uma resolução concedente à instalação do sistema monetário europeu e questões anexas. E a 12 de março de 1979, o Conselho Europeu dá luz verde à entrada em funcionamento do sistema monetário europeu, o que virá, portanto, a suceder no dia 13 de março do mesmo ano. Queridas colegas e queridos colegas, deste modo, importará ter presente que, ao longo de longos anos, se foi pensando a nível regional na concretização de novos sistemas monetários integrados, bem como em uniões económicas e monetárias, tendentes à criação de moedas únicas nos espaços integracionistas em questão. Como é sabido, a União Europeia constituiu o caso mais paradigmático de tentativa de construção de uma União Económica e Monetária, bem como de criação de uma moeda única. É agora importante pensarmos nas reformas que fazem sentido, e esta é a parte mais polémica da minha intervenção, no presente contexto, no sistema monetário internacional, bem como na relevância do Fundo Monetário Internacional e no peso relativo dos diversos ativos de reserva, designadamente o dólar americano e o euro. Se pensarmos numa reforma do sistema monetário europeu que procure conciliar a busca da estabilidade cambial, do pleno emprego, que eu acrescentaria do possível, isto é, considerando sempre uma natural rate of unemployment, tendo em conta os principais ativos de reservas e as características dominantes do mercado internacional, faria sentido, enfim, defender o seguinte conjunto de propostas que tenho para vos apresentar. A linha A. Em primeiro lugar, haveria que reforçar as reservas de Fundo Monetário Internacional, aumentando simultaneamente a possibilidade de recurso a direitos de saque especiais, sem prejuízo do que se refere de seguida. Houve uma revisão, enfim, há pouco tempo, por exemplo, em 2015, mas haveria que realmente reforçar não só as reservas, como também realmente o montante global de direitos de saque especial que se poderia realmente vir a fazer uso. A linha B. Deveria existir uma relação direta entre o volume de massa monetária em circulação e a evolução operada ao nível do ritmo de crescimento do PIB, por forma a que a evolução do volume de massa monetária não aumentasse exponencialmente em relação ao produto interno bruto, mesmo entrando-se em linha de conta com eventuais variações na velocidade de circulação do moeda, por forma a que a taxa de inflação não venha a atingir valores superiores a 4, 5% ao ano. Devido a este propósito, muito conhecida a equação de Troca ou a equação de Fischer, sendo certo que eu próprio não sou um defensor das teses quantitativistas. Depois, a linha C, em anos de combate à recessão, poderia registrar-se uma evolução diferente, mas que, na medida do possível, deveria ser corrigida a prazo de 3, 4 anos. A linha D deveria estabelecer-se uma serpente monetária ao nível do sistema monetário internacional, incluindo a primeira fase, o dólar, o euro e o iene. A linha E, o renminbi chinês, só deveria entrar eventualmente no dia da dita serpente se houvesse as garantias de transparência processual do respectivo Banco Central, dispondo comprovadamente o mesmo da autonomia efetiva em relação ao poder político. A linha F.
os critérios de controle da dívida pública e do déficit orçamental deveriam sofrer alterações, estabelecendo-se um critério que relacione a dívida pública com o present value de valor agregado do produto interno bruto a 10 anos para as economias consideradas, e um outro que relacionasse os encargos financeiros com a dívida pública com o PIB, não devendo os sobreditos encargos, portanto, financeiros com a dívida pública, ultrapassar os 2 a 2,5% do respectivo PIB. A linha G, o déficit primário orçamental, portanto, sem encargos de dívida pública, não deveria ultrapassar os 1,5% do PIB, salvo em situações muito particulares de natureza sanitária ou resultantes de uma contração da atividade económica, com um acréscimo da taxa de desemprego acima de certos limiares, por exemplo, no caso de certos países, como os Estados da América, acima dos 10% da população ativa, casos em que o Fundo Monetário Internacional deveria proceder a uma análise da problemática existente, estudando-se a implementação de mecanismos de intervenção. Julgo que a introdução deste conjunto de reformas conduziria a um salto qualitativo muito positivo ao nível da organização e do funcionamento do sistema monetário internacional. Queridas colegas e queridos colegas, finalmente, e no que se refere à ligação entre o colapso do sistema de Bretton Woods e a retirada das Forças Armadas de Cabul, eu não sou dos que pensam que ambos os eventos constituem etapas da redução da hegemonia americana no mundo necessariamente. Depois do colapso de Bretton Woods, caiu o muro de Berlim e aumentou a hegemonia político-militar americana no mundo. Depois da retirada de Cabul, não se apresenta líquido em que medida a Rússia e a China não serão afetadas pela criação de uma nova região alargada de grande instabilidade política, militar e social, a qual poderá não afetar da mesma forma e com a mesma intensidade os Estados Unidos. Por outro lado, nada nos faz crer que os Estados Unidos da América não venham a implementar uma estratégia de resposta à iniciativa One Belt, One Road chinesa, promovendo uma nova política de ajuda ao desenvolvimento de economias periféricas no continente africano e no continente asiático. A New Way for Development and Freedom, o que, aliás, já tem vindo a ser apoiado por alguns elementos da administração Biden. Deste modo, com uma política económica, com uma Rússia economicamente debilitada, com uma China com um tropismo expansionista, ameaçando Taiwan e a Coreia do Sul, não se apresenta líquido que o Ocidente não disponha de capacidade para criar novas estratégias de resposta na Europa e na Ásia, neste último caso, ligando a Índia, o Japão, a Coreia do Sul, a Nova Zelândia e a Austrália, que permitam inverter a tendência presente e ultrapassar a atual fase de definição. Entre a reforma do sistema capitalista, no sentido de uma maior justiça social e, por conseguinte, de uma socialização do acesso à propriedade e ao rendimento, e a defesa de um modelo alternativo, que terá sempre que passar pela aposta na antidemocracia, serei sempre dos que optam pelo primeiro cenário, recusando o segundo. Será sempre preferível procurar o aperfeiçoamento de algo que nós sabemos apresentar muitas imperfeições, do que, em nome do ideal de perfeição absoluta, construirmos uma sociedade autocrática, rígida e, por isso mesmo, sem saídas, para o nosso modelo de tendencial perfeição. Nem mais nem menos. E muito obrigado pela atenção que me dispensaram. Isso é bom. Muito obrigado. Essa intervenção foi muito interessante. Vamos ter a oportunidade na parte final de questões. Não sei como vai ser mais cedo, não sei se alguém quer colocar uma questão já, ou se avançamos aqui na nossa discussão. Se calhar avançamos na nossa discussão, na nossa apresentação. Então passaria a palavra à professora Ana Puxado. Então, boa tarde. Eu começaria por dar os meus cumprimentos e felicitar a DFCA por esta iniciativa, em particular o professor António Mendonça, cumprimentar a professora Rosa Bosch que está a moderar a sessão, os meus colegas deste painel e também todos os estimados colegas que participam nesta discussão na nossa sala e também através do Zoom.
o tema aqui dos 3 temas em que estão em discussão, eu iria aqui começar e debruçar um pouco mais sobre a questão do acordo AUKUS. Há cerca de um mês fomos surpreendidos na comunicação social pela celebração deste novo acordo tripartido entre a Austrália, o Reino Unido e os Estados Unidos. Acordo este que estabelece uma parceria em diversas áreas, nomeadamente a diplomática, segurança, geopolítica, e tem por base uma grande partilha de tecnologia, nomeadamente a inteligência artificial, tecnologia quântica, e que foi encarado como uma mudança estratégica dos Estados Unidos da América, nomeadamente a sua política de defesa logo após a saída do Afeganistão, encarado numa primeira análise como uma reação à ameaça do expansionismo da China. Um dos aspectos centrais deste acordo está associado à transferência da tecnologia de propulsão nuclear para a Austrália, o que lhe permitirá reforçar a sua capacidade naval com uma tecnologia que apenas pertencia a um grupo de elite, contam-se quase pelos dedos da mão quais são os países, estão aqui no mapa, que possuem submarinos de propulsão nuclear. Os submarinos são de 2 tipos, a tecnologia convencional permite submarinos que são mais silenciosos, funcionam bem em águas rasas, mas os submarinos de propulsão nuclear permitem percorrer distâncias mais longas, estar submersos durante mais tempo, desde que existam mantimentos para a circulação, e portanto isso traduz-se numa maior sofisticação e numa vantagem tática clara. E portanto a Austrália passou a pertencer a este grupo de elite, e associado à sua produção estão também outras vantagens, e porque nós falamos na economia do spillover effect, dos efeitos de arrastamento, de possibilidade de produção com produtos locais e, portanto, todas as implicações que terá ao nível dos fornecedores e do emprego. Portanto, são aqui vantagens claras. Estes submarinos são compatíveis com o Tratado de Propagação Nuclear, porque o que está em causa, no fundo, não são, no fundo, eles não carregam mísseis e, portanto, digamos, já aqui sérias vantagens para a Austrália, que encarou um bocadinho, tal como outros países da região, como uma possibilidade de contrabalançar algum poder de expansionismo da China na região e, portanto, trazer vantagens em termos de segurança. Não obstante aqui os submarinos serem uma parte-chave deste acordo, eu julgo que a minha proposta aqui de reflexão sobre o AUKUS tem 2 vertentes. Por um lado, uma visão regional, não é? Olhando para os vários países o que é que o acordo significa, e depois aquilo da interpretação global. O que é que o AUKUS, em termos globais, pode ser analisado. Eu coloquei aqui um cartoon de um cartunista chinês que está exilado na China, que acho que traduz bem a reação de todos os países envolvidos. Começamos pelos parceiros. Os Estados Unidos da América marcaram aqui, eu julgo, claramente uma política de reação contra a ameaça do expansionismo da China, que nos últimos anos cresceu imenso ao nível financeiro, ao nível económico. Eu diria que há uma presença sistémica da China em todo o mundo, traduzida pelos fluxos comerciais, de investimento direto estrangeiro, não é só componente militar. E, portanto, há aqui uma mudança estratégica, porque este pacto de cooperação tem especificamente como abrangência e como target a região do Indo-Pacífico, portanto há aqui uma lógica regional, mas significa, em termos estratégicos, outra mudança. Os Estados Unidos terão conhecido, não podem manter a primazia militar sem aliados. Só que parece que eventualmente ocorreu aqui uma alteração da hierarquia dos aliados. Para além dos aliados tradicionais, os países europeus da NATO, surgem aqui 2 novos países neste conjunto, que são o Reino Unido e a Austrália. Os Estados Unidos têm uma presença militar grande no mundo e no fundo há quem compare o número de bases navais, que são mais de 700 comparativamente aos postos diplomáticos, que são menos de 300. Portanto, há aqui uma presença marcada nesta área. Pronto. Olhando aqui para outros parceiros, a escolha destes 2 parceiros não foi vista bem pelos parceiros europeus, já iremos um pouco essa questão. Eu falaria aqui talvez no Reino Unido. Eu acho que o AUKUS demonstra, no fundo, marca aqui no Reino Unido uma nova visão do mundo, uma visão do mundo atual. É, no fundo, o primeiro marco de uma estratégia do pós-Brexit.
E eu estive a ler com atenção o Policy Report de março deste ano do Reino Unido, Global Britain in a Competitive Age, an overview for security, defense and foreign affairs. E na página 6, procurei Indo-Pacífico, e na página 6 eles dizem que em 2030 pretendem estar deeply engaged na região do Pacífico. E na página 11 defendem porquê? A região do Indo-Pacífico está a descer. Daqui a 10 anos vai ter uma grande percentagem de classe média, com grande poder de compra, portanto é uma zona em que nós queremos estar pela atratividade económica. Portanto, eu diria que mais cedo ou mais tarde, estava escrito um bocadinho no horizonte, este Policy Report de março, que este tipo de parceria poderia acontecer. Para a Austrália, a Austrália sai largamente beneficiada porque terá a sua capacidade naval reforçada com esta tecnologia de propulsão nuclear. Eu diria que os acontecimentos que marcaram o último ano levaram, no fundo, a acabar com o mito de um expansionismo, digamos, pacífico da China, que se traduz numa ameaça. Estou a pensar nos desenvolvimentos do último ano, desde 2010 que a Austrália e a China têm aumentado as suas trocas comerciais, portanto aqui as economias estão mais ligadas, mas no último ano, quando a Austrália pede uma investigação independente às origens da Covid, a China reage de forma dura, com sanções comerciais, taxas de mais de 200% sobre quase todos os produtos. O vinho, que é um produto muito típico na Austrália, os cereais, o marisco, quase com a exceção do ferro, e portanto este clima, digamos, mais negativo que surgiu e a mudança do relacionamento terá, eu julgo, motivado aqui também ao acordo. Na Europa temos a França ficou furiosa, sentiu-se traída, acusou, no fundo, os aliados, os Estados Unidos e a Austrália, de falta de lealdade e transparência. E porquê? A França, no fundo, foi um dano colateral. Ela acabou por perder um contrato que foi considerado o contrato militar do século, com a Naval Group, para a produção de 12 submarinos com tecnologia convencional para a Austrália. Portanto, a nova parceria com a Austrália, onde há a transferência da tecnologia de propulsão nuclear, significa o rasgar deste acordo e perder todos aqueles spillover effects que lhe permitiriam aumentar o emprego, melhorar as indústrias montante e a jusante e desenvolver, no fundo, tornar-se aqui uma referência na indústria, neste tipo de indústria. Portanto, tem aqui, digamos, é um dano colateral e sempre-se visado, e, portanto, considerou que o comportamento, aliás, não foi correto. A Europa também foi apanhada de surpresa. Este acordo demonstrou, pelo menos, não é, senso comum, houve aqui uma falta de comunicação entre os aliados. Portanto, eu diria que a Europa não ficou, pelo menos numa visão de curto prazo, bem na figura. E agora, olhando aqui para os restantes parceiros, a China teve uma reação dura no início, disse não, isto é uma mentalidade de uma nova guerra fria, só vai trazer novos problemas para a região, procura de armamento, maior rivalidade, menor segurança. Mas não podemos esquecer que Xi Jinping referiu que tem como objetivo estratégico que em 2049 a China seja a superpotência. Portanto, tem feito tudo nesse sentido. Grandes investimentos na marinha e militares, uma política externa bastante agressiva, tem participado em grandes projetos, nomeadamente, vou pensar aqui na nova Rota de Seda, que é enorme, e tem, depois já vamos um bocadinho falar naquela zona da região do Indo-Pacífico, tem tido uma atitude dura naquela zona. Os restantes países, estou a pensar aqui Japão, Taiwan, Coreia do Sul, a Índia, Nova Zelândia, de forma mais tímida ou não, terão reagido de forma positiva, considerando que significa este acordo um equilíbrio das forças na região, em particular Taiwan, tem sentido um levar do tom da China, porque tem dito mais cedo ou mais tarde Taiwan vai regressar à casa-mãe, tem insistido em voos, no fundo, táticos na zona. O Japão tem referido que assegura a defesa de Taiwan, celebrou um protocolo com o Vietnã de defesa e, portanto, em termos gerais, em alguns países, o acordo foi visto de forma positiva, de forma mais tímida. E, portanto, eu julgo que esta é um bocadinho a visão mais regional, e agora eu deixaria aqui 4 questões, talvez, de reflexão sobre o que o AUKUS significa em termos globais. Eu tenho aqui 4 pontos: olhar para o início do século XXI e para as questões da rivalidade entre a China e os Estados Unidos,
Pensar depois numa segunda, nós temos visto isto a vários níveis, a nível da guerra comercial, o impacto tem tido por vezes no mercado acionista e nas expectativas, já o caracteriza o início do século, mas não menos importante, a nossa visão do mundo atual não é polarizada entre os Estados Unidos, mas tem-se assistido àquilo que são os middle blocks, que vão crescendo em importância. Eu julgo que é aqui que se enquadra a região da Ásia-Pacífico. Nós temos aqui há vários agrupamentos comerciais na região do Indo-Pacífico, e é muito interessante ver que a segunda reação da China, depois de se mostrar insatisfeita relativamente ao acordo, foi no dia 16 de setembro, pedir a adesão a que esta parceria transpacífica onde os Estados Unidos fazem parte. Eu julgo que isto é um bocadinho uma imagem de que a China vê os Estados Unidos, não é concorrência ou competição com os Estados Unidos, muito na perspectiva comercial, porque foi a primeira reação que ela tomou, já estava planeada e, portanto, fez isso formalmente. Na região já tínhamos outros agrupamentos de defesa, a parceria quadrilateral, o Quad, o Five Eyes, parceria aos mais altos níveis de serviços de inteligência, e, portanto, aqui o AUKUS surge aqui quase no prolongamento. Agora, em termos económicos, porquê que estamos a falar na região do Indo-Pacífico? Há cerca de 30 anos os economistas, os consultores começaram a falar que o centro de gravidade económica estava a mudar, e a minha percepção é que mudou mais rápido do que estava à espera. E, portanto, o que nós assistimos é uma mudança do centro de gravidade económica para a Ásia. A Ásia concentra uma grande percentagem da população, metade do território, tem economias com elevado grau de crescimento, metade da utilização da internet, metade das empresas estão no Global Fortune, um terço dos unicórnios, e, portanto, é uma zona, digamos, se o centro gravitacional económico mudou para a Ásia, é normal também que os conflitos e o potencial de conflito também tenha migrado para essa zona. Essa é um pouco a minha primeira interpretação. E agora, muito especificamente, olhando para aqui, para a região do Indo-Pacífico. Aqui está um bocadinho, está ali uma imagem do mar ao sul da China, que tem sido de certa forma disputada. Mesmo após a decisão do Tribunal da Haia de 2016, numa disputa com as Filipinas, que reconhece, portanto, que aquelas ilhas que a China vem reivindicando como suas por motivos históricos, desde o século passado, são rochas e recifes de corais, portanto, aquela é uma zona de navegação livre. A China tem sistematicamente criado ilhas artificiais, colocado bases navais. E porquê? Estamos a falar de uma zona, aquela zona ali representa 3 trilhões de dólares de volume de comércio por ano, um terço do tráfego marítimo comercial passa por essa região. E, portanto, há aqui um potencial muito grande. Nestes países que estão nesta região, temos uma população jovem, ao contrário do que acontece na Europa, associada a taxas de crescimento superior à média, de desenvolvimento económico, de aumento da literacia, de desenvolvimento tecnológico, surge aquela ideia que está no Policy Report do Reino Unido. Temos aqui, há 10 anos, uma grande percentagem da classe média e um potencial no mercado de consumo enorme. Portanto, esta região, todos estamos ali a luta pelo Mar do Sul da China, estamos todos a olhar para a região da Ásia e Pacífico, porque ela cresceu. Portanto, é um daqueles middle blocks onde está aqui concentrada a parte, não é, económica e de gravidade. Pelo menos, sim, julgo que é uma boa interpretação. E eu gostaria aqui de terminar com uma reflexão um pouco mais estratégica, porque a Europa ficou mal a figura, certo? Houve muitas reações, é um momento, a Europa tem que ter autonomia estratégica, chegou o momento da Europa, e eu gostaria de deixar aqui uma reflexão sobre o que é que significa a autonomia estratégica da Europa. Eu olho para a autonomia estratégica, estamos a pensar aqui na componente de defesa e militar, em 3 dimensões. Há a dimensão do pensamento, a política, pensar, planeamento estratégico. Eu tenho a dimensão operacional, de conseguir planear, não é uma intervenção, um cenário de gestão de crise, e depois tenho a parte do equipamento. A autonomia é o oposto da dependência, mas eu só consigo ser autónomo se preencher estas 3 dimensões, e não é algo que se consegue no curto prazo, é algo no longo prazo. Portanto, eu deixaria aqui esta revisão, esta é uma opinião pessoal. Quando se fala na autonomia estratégica, importa separar estes discursos do discurso de divórcio ou caminhar ao lado da NATO. Autonomia estratégica significa caminhar com os nossos parceiros, porque só desenvolvendo e cooperando
portanto, e atuando em conjunto, reparem, por exemplo, estes submarinos vão demorar 18 meses para a transferência de tecnologia, os submarinos da Austrália, e só vão estar prontos à frota em 2040, portanto, há aqui uma perspectiva de longo prazo. E, portanto, a minha visão, quando se fala em autonomia estratégica, importa pensar que a autonomia estratégica deve ser pensada no mesmo sentido, caminhar no mesmo sentido que os aliados, e a autonomia estratégica significa reforçar a aliança. E, portanto, eu deixaria aqui como nota final, nos tempos que correm, julgo que a palavra-chave será confiança, até coloquei ali uma imagem de confiança, o filho a saltar no vazio para os braços do pai, confiança, no fundo, para permitir que persistam os valores democráticos, se minimize o risco de conflito e a segurança, e, portanto, que esta autonomia estratégica, tanto se tem falado, significa uma melhoria da aliança e o fortalecimento da Europa. Obrigada. Foi uma excelente intervenção, uma perspectiva mais regional, uma perspectiva mais global, mas que lançou aqui muitos aspectos que os nossos oradores que vão seguir vão ter a oportunidade de se debruçar. E eu vou passar a palavra ao Dr. Germano de Almeida, e é como depois, mais uma vez, que não queria deixar aqui de afirmar a sua presença, porque de facto nestas temáticas tem sido muito grande ter a oportunidade de ter as coisas importantes. Muito obrigado, Sra. Rosa Bosch. Muito obrigado à organização e pela explorização desta conferência com temas muito interessantes. Parabéns às brilhantes intervenções do Sr. António Rebelo de Sousa e do Sr. Fernando Machado. Aprendi imenso, são temas e aspectos, alguns que vou tentando analisar, outros de facto não estava a par. É sempre muito interessante estas conversas, porque os temas se articulam, e certamente também por aí vale sempre a pena organizarmos estas coisas. Eu ia propondo, na sequência da abordagem do professor Rebelo de Sousa, mais primeiro histórico e depois na sequência do que foi Bretton Woods e a evolução. Tem uma parte mais económica, digamos assim, e depois esta primeira abordagem sobre o óculos e a realidade do Pacífico e os desafios estratégicos que se colocam no Fernando Machado. Eu ia se calhar fazer primeiro começar pela parte que diariamente analiso, que é a política mais interna da administração Biden, depois abordar o segundo tema desta conferência, que é Cabul, a queda de Cabul, e terminar também um pouco com, enfim, tentando ir os desafios que cada um de óculos nos coloca. E eu começava por dizer que Joe Biden que herda três crises, uma crise de democracia na sequência do ataque ao Capitólio e da presidência de Trump, uma crise porque estávamos ainda no pico da pandemia, da crise pandémica, e a recuperação necessária da recuperação económica que estava associada à questão da crise pandémica também, e havia Biden para a retoma económica fundou-se numa mistura de aposta na vacinação com planos federais de apoio estímulos pós-Covid. Isso resultou nos primeiros meses, mas começou a dar-se fortes sinais de estar a gripar desde o verão. Para Joe Biden conseguir ter uma presidência de sucesso, precisa de governar não só para a América que elegeu, mas também para a América esquecida, a tal América que ficou desiludida com Obama, ou que nunca foi capaz de aceitar, e para a qual Hillary Clinton não soube falar. Trump tinha chegado à Casa Branca lançando promessas que não soube cumprir, nomeadamente para a zona do Midwest. E Biden, que ganhou nessa zona, projetou um reconstruir melhor, focado na recriação dos empregos, nas indústrias do Midwest, na reconversão para as energias limpas, na aposta no emprego americano, uma espécie de proteccionismo de versão século XX. Apresentou o American Jobs Plan, que é só o maior plano federal de sempre, um plano cuja proposta inicial tinha 2,2, nós chamamos bilhões, eles chamam de trilhões de dólares, e que depois, entretanto, na sequência das negociações, está neste momento na casa de 1,2 bilhões de dólares, já aprovado no Senado, mas ainda em negociação de detalhe muito difícil e com muita coisa a cair pelo meio no Congresso. E esta ativação é, digamos, uma via pragmática naquilo que eu diria que é um problema interno americano, que é da forma como aquele país, tendo tantas diferenças e as diferenças sobre o sistema político, tende a ser quase, não diria ingovernável, mas quase perde muita eficácia nessa confusão, digamos assim. Além da divergência entre democratas e republicanos, que se agravou nos últimos anos com, enfim,
uns republicanos a irem mais para uma via mais populista, que tem muito menos pontos de diálogo bipartidário com os democratas, mas também é verdade que os democratas internamente têm diferenças que não são fáceis de gerir e, curiosamente, enfim, quase por mistérios insondáveis que às vezes as políticas nos mostram, quando realmente a América está tão polarizada e extremar essa polarização e se tende a escolhas mais extremadas também. A verdade é que sai desse processo o candidato mais moderado a ganhar, que é Joe Biden, e talvez o único com condições de fazer alguma ponte entre a ala mais progressista e a ala mais moderada, digamos assim, dos democratas, moderada porque é o centro, e isso tem-se visto agora no Congresso, não é? E, no entanto, pelo meio, e só para dar esse exemplo e não perder muito, uma proposta de 2,2 bilhões de dólares que mereceu aprovação no Senado, já vai só com 60% disso, porque entretanto há negociações e coisas que caem. Portanto, há uma dúvida que ainda será possível pela mensagem económica pragmática travar a ameaça identitária e populista. Porquê é que eu comecei por isto? Porque, e indo um pouco para o segundo tema, é incrível como assuntos que aparentemente não têm nada a ver um com o outro se interligam. Poucos dias antes da queda de Cabul para o Estado Liberal, Joe Biden conseguiu essa primeira grande vitória partidária da sua presidência ao assegurar pela primeira e se calhar única vez o voto de 19 republicanos no Senado deste pacote que estou a falar. Isso é 40% da bancada republicana. Tendo em conta a realidade neste momento da América, a política americana foi notável. No entanto, dias depois há a queda de Cabul e depois é o que vimos. Portanto, só para ter uma ideia rapidamente, tenho que ficar feito, mas só para resumir um pouco, até aos dias anteriores à queda de Cabul, Joe Biden tinha uma grande aprovação dentro da repartição quase 50-50 da América Democratas Republicanos, tem uma aprovação na casa de 55-60%. Nos dias anteriores, se lembram, não foi só de repente aquilo em Cabul, foi uma surpresa, mas olhando para o que estava a passar na televisão não foi assim tanto. Desde a saída da base militar de Bagram, umas semanas antes, realmente os sinais eram muito claros, e com essa humilhação americana e esse poder simbólico muito grande, assim, de Santa Bárbara, a puxar para o frio, só em 2040 é que realmente os submarinos estão prontos todos. Não interessa, muitas vezes a carga simbólica tem mais importância. E essa força simbólica dessa humilhação americana, já passaram uns meses e Joe Biden ainda não conseguiu recuperar internamente, o que é para mim uma surpresa, porque não faz muito sentido. O Afeganistão era talvez o último consenso da política americana entre democratas e republicanos. Estavam todos de acordo que aquilo não tinha solução, que era hora de sair, já não estavam a fazer nada e havia que sair. Mas isso é uma coisa, outra coisa e a queda de Cabul mostra isso, em política nada é inócuo. O Afeganistão não estava na agenda, até estar, neste momento está pelas piores razões. Joe Biden perdeu a mão, digamos assim, perante essa situação. Em política nada é definitivo, nem as coisas boas nem as coisas más, mas é uma situação de facto complicada. Eu não acho que é impossível abordar o tema americano sem falar de 6 de janeiro de 2021. Nos últimos meses disse e escrevi muitas vezes, não fui naturalmente o único, mas confesso que é com alguma surpresa que não vejo mais foco nisso. 6 de janeiro de 2021, nós vivemos na nossa vida um momento que vai ficar para a história, não tenho dúvidas, para os livros de história, como nos lembramos da Revolução Francesa, não quero exagerar, mas da Revolução Francesa, de 1814 na questão americana da queima de Washington, enfim, Segunda Guerra Mundial, enfim, coisas de datas que todos nos lembramos. Americanos promoveram uma invasão da Casa da Democracia e, embora isso ainda esteja em investigação, quem tenha analisado a sequência dos acontecimentos parece-me claro que o Presidente dos Estados Unidos pode não ter sido de forma objetiva e preparada, mas incitou a isso, por aquilo que disse, olhando para os acontecimentos. E, portanto, isso mostra aquilo que é um pouco essa doença americana. Joe Biden tomou posse duas semanas depois, aí naturalmente que teve uma herança que em nosso tempo de vida não é comparável com nada. É verdade, olhando para os meses anteriores, eu não quero meter muito em questões económicas, porque estou certamente em desvantagem, não sei economista, mas olhando para os meses seguintes, apesar agora deste momento um pouco ainda estranho e indefinido desta pressão toda de preços energéticos, se calhar talvez vou tentar só dar uma breve
análise no final. Mas, apesar de tudo, os meses a seguir a janeiro apresentaram algum tipo de recuperação. Em junho, em junho houve uma criação de emprego na casa dos 850 mil empregos nos Estados Unidos, depois, entretanto, isso reduziu, portanto, houve depois, nos meses a seguir, portanto, 750 mil, 500 mil, entretanto, nos meses a seguir, com a redução da vacinação, porque, portanto, a vacinação nos primeiros meses de Biden era uma média de cerca de 3 milhões por dia, que era relativamente positivo, e depois há em maio aquele momento em que se chega a cerca de 70% dos adultos vacinados, parecia ali na altura uma fasquia, mas ao contrário do que aconteceu, por exemplo, em Portugal, em que isso continuou até agora a 75%, ali estagnou não por falta de vacinas, pelo contrário, conseguimos acesso a vacinas nos Estados Unidos, não por falta de capacidade logística, mas por algo mais complicado, porque é uma espécie de crença de cerca de 1/3 da população americana, que tem a ver com, não necessariamente todos anti-vax, mas muitos anti-vax, e que levou a que tivesse havido esse teto. Isso teve consequências também na recuperação económica, porque Estados que estavam a reabrir ou regularam isso ou estagnaram um pouco isso. E, portanto, estamos agora um pouco num momento complicado também nesse aspecto nos Estados Unidos, porque os instrumentos que nos primeiros meses de Joe Biden teve para avançar com essa recuperação, os planos federais robustos, a aposta na vacinação, os planos federais, o que conseguia aprovar-se sem o outro lado já avançou, mas depois é preciso, para pôr isso, enfim, no bolso das pessoas e na economia, é preciso depois planos mais concretos que precisam de uma aprovação mais ao detalhe e demora a ter, e, portanto, embora ele já possa exibir um conjunto de planos muito interessantes do ponto de vista de equidade racial, justiça social, promoção da justiça social, isso ainda não tem hoje uma consequência muito nítida como deveria ter por essa limitação, e depois pela questão sanitária, em que os Estados Unidos estavam à frente, bastante à frente da Europa nos primeiros meses de 2021 no processo de vacinação, estão hoje abaixo da média europeia e muito abaixo da média, por exemplo, portuguesa, e isso que é uma tremenda contradição. Enquanto vemos imensos países de desenvolvimento, com imensa gente sem sequer a primeira vacina, a primeira dose, peço desculpa, incrível como um país que tem excesso de vacinas não consegue vacinar a sua própria população. Como é que isto é possível? Como é que isto é possível? Só este dado que eu acho que diz tudo sobre a situação e sobre esse dado. O Instituto Monmouth, em novembro de 2020, em janeiro de 2021, em março de 2021, fez a mesma pergunta. Acredita que houve fraude eleitoral na vitória de Joe Biden sobre Donald Trump? E a resposta em novembro foi 32% disseram que sim, acreditaram. É um bocado em cima da eleição. Em janeiro, 32% também disseram. Em março, os mesmos 32%. E em junho, os mesmos 32%. Ou seja, é uma realidade que não muda, que está lá, e não é por um conjunto de políticas, nem pela repetição de uma certa pedagogia que o início do Presidente Biden tentou fazer, que isso se resolve. Portanto, isso teve também consequências. Isto associado à queda de cabo que referi, gerou aqui uma flexão na tendência da presidência americana, como é difícil hoje em dia encontrar, que é, até à queda de Cabul, a tendência era a presidência Biden ter algum sucesso, e a partir da queda de Cabul há uma noção de ineficácia, de paralisação e de insucesso, que o tempo vai passando e não está a mudar. E então, entrando em Cabul, entendamos, a consumação da saída do Afeganistão foi uma decisão correta e corajosa de Joe Biden, isto porque Barack Obama e Donald Trump iniciaram a retirada, queriam retirar totalmente, mas não conseguiram concretizar. E não quiseram ter também o ónus do risco daquilo que acabou por acontecer, ou seja, sabe-se como é que se entra numa guerra, não sabe como é que se sai. Ambos foram adiante do problema. Joe Biden, que era o quarto presidente da mais longa guerra de sempre dos Estados Unidos, recusou-se a passar a batata quente ao quê? E se esta leitura
pareceu ser uma leitura correta, é inevitável considerar que a forma como ela foi feita foi trágica. Eu não vou, porque creio que não será também o mais relevante, mas não vou focar-me muito naquilo que terá falhado. Recordo só, em traços essenciais, 2 ou 3 momentos. O 8 de julho, a declaração trágica do Presidente Biden, quando a dizer de forma até bastante convicta, que estava convicto que os talibãs não iam entrar rapidamente em Cabul, enfim, pelo menos enquanto os americanos lá estivessem, portanto que havia ali um tempo para a retirada concretizar-se e os talibãs não entraram. Foi o que se viu, não foi nada disso que aconteceu com as consequências que vimos. Há também um lado simbólico da questão, não é? E das comparações que se fizeram, por exemplo, com a Saigon 75, é evidente que a situação é bastante diferente até no contexto, mas muito nestas coisas as imagens ficam, e aquelas imagens que vimos de pessoas a fazerem tudo para saltarem para as asas dos aviões, é absolutamente inacreditável, e portanto há um erro de avaliação que tem que ser apontado a Joe Biden. Os pormenores de que falhou, se ou não falha da inteligência, isso não vou entrar por aí. Recordo também que houve uma herança pesada de um acordo mal desenhado pelo Sr. Donald Trump com o Talibã em Doha em fevereiro de 2020. A verdade também é que Joe Biden, quando isto aconteceu, era presidente da SEC, portanto é naturalmente responsável. Se via que o acordo era mau ou incompleto, teria que ter trabalhado para o outro. É verdade que adiou o calendário. Podemos perguntar também, haveria outras reais condições no terreno, havia outras reais possibilidades a explorar. Em recente audição no Senado, o general Mark Milley considerou que a saída americana foi um sucesso logístico, mas um falhanço estratégico. Enfim, pode parecer estranho falar em sucesso logístico, mas tendo em conta a situação muitíssimo difícil que se gerou a crise de agosto, a verdade é que nas 2 semanas a seguir a operação tem que ser considerada como um sucesso logístico, sobretudo a partir do atentado de 26 de agosto. O risco de um segundo atentado levaria a uma situação mesmo muito explosiva a partir de 26 de agosto. A verdade é que não houve segundo atentado. Há depois uma outra questão que de facto aconteceu no 29 de agosto, com a suposto evitar da segundo atentado por parte da inteligência americana com o ataque de João. Supostamente a terrorista José escapa, sabe-se hoje, e já pelo Departamento de Defesa americano, que tragicamente houve um erro e houve uma ferida de afegãos, 7 crianças que morreram. Esse erro até tem uma explicação técnica que tem a ver com os detectores de calor que o drone terá detectado e terá interpretado que fosse de algo, portanto, da escapa, mas infelizmente não era. E, portanto, tudo isto nestas situações, a partir de certo ponto, quando as coisas começam a correr mal, o risco é muito grande. Dito isto, e olhando para a frente, foi outro momento em que, de facto, as ondas de choque foram imensas, também com os aliados da NATO, pela falta de articulação prévia, com as divergências na questão da cidade de saída. Nesse aspecto, de facto, depois, de facto, a existência em 31 de agosto e a não adiar acabou por ser importante. Críticas internas como falámos, em nível mais geral, perda reputacional da América noutros cenários sensíveis. Para não me alongar muito mais, recordo apenas que no conceito estratégico, ainda não no conceito estratégico nacional fechado, que não está, mas no Guia Interino de Estratégia de Segurança Nacional, publicado em março pela administração Biden, há 5 riscos grandes identificados pelos Estados Unidos e nenhum deles é o Afeganistão. O primeiro, obviamente, a China, o segundo é a Rússia, o terceiro, o Irã e o Coreia do Norte, ambos uma questão nuclear, naturalmente. O quarto, em traços muito gerais, poderemos incluir lá o Afeganistão, que são os Estados falhados, e o quinto, o terrorismo. Mas, como eu disse há pouco, aquilo que não estava na agenda passou a estar, é a política. Nem política nada é enorme. Rapidamente, para depois passarmos mais uma conversa, rapidamente terminar então com a China, e respondendo a um outro desafio que foi lançado. Se há tema de facto em que houve mais continuidade que ruptura entre Trump e Biden, é a necessidade de Washington conter a ascensão da China. A desconfiança dos americanos em relação aos chineses está em máximos históricos. 2 em cada 3 americanos têm, neste momento, uma opinião negativa sobre a China. Há apenas 3 anos eram menos de metade. Portanto, é uma situação que tem vindo a escalar. Podemos associar isso
à retórica do Presidente Trump, mas a verdade é que já passou algum tempo e o Presidente Biden, com outro tipo de retórica, não levantou as tarifas, não gostava de falar com o Presidente Sousa. Perante a situação atual, se a coisa que se deveria fazer era levantar as tarifas, aliás, isto um bocado, não se fala. Os chineses supostamente pediram e o Presidente Biden nada, não é? Há 2 décadas, como sabemos, o PIB chinês valeu 12% do PIB americano, mas vale 8%. A China está à frente em áreas como a inteligência artificial, o 5G. O 5G, como estas coisas são, já não é uma coisa do futuro, é uma coisa do presente barra passado. Temos que olhar para o 6G, que vai ser em 2028, 30, e portanto, o momento decisivo vão ser os próximos 2, 3 anos. A China já tomou liderança, com cerca de 40% de pedidos de patentes, os americanos com 35% já vão com 10%. A CIA criou recentemente o China Mission Center, o mais recente esforço de Londres para compreender a extensão do conteúdo chinês. Há pouco foi falado da questão de Taiwan. Enfim, neste momento, este tipo de tensão vai crescendo com esses sinais. Portanto, os chineses mostraram 150 jatos na zona de aviação de defesa aérea nos últimos dias. Os Estados Unidos, o Japão, o Reino Unido, moveram exercícios navais também no Pacífico. Está aqui um jogo que vai continuar. Eu cito o Gideon Rachman, no Financial Times, disse uma coisa muito certa, que é a ambiguidade estratégica manteve a paz durante décadas. E de algum modo isso explicava também a lógica até da Guerra Fria dos Estados Unidos e União Soviética. Como sabemos, está-se agora a falar de uma nova Guerra Fria, eu acho que não podia ser mais errada essa relação, porque é tudo diferente. Basicamente, os Estados Unidos e a China têm uma relação incrivelmente interdependente. E os Estados Unidos e a União Soviética eram 2 mundos que não se tocavam em quase nada. E soubemos mais tarde que a União Soviética era muito bluff em muitas daquilo que tinha como poder. A diferença era muito grande, os Estados Unidos eram muito mais fortes que a União Soviética. Neste momento, ao contrário, a China está a ultrapassar ou a aproximar-se em tudo e, portanto, neste momento é um perigoso momento de clareza. E é incrível como às vezes a ambiguidade pode ser mais protetora que a clareza. No entanto, é verdade, há pouco foi referir à questão da China, não vou, e o poder da China não vou repetir, vou talvez olhar, porque temos olhado muito para os fatores que são corretos, que têm contribuído para o poder relativo dos Estados Unidos. Para o poder relativo digo isto, porque os Estados Unidos, ao contrário do que se pensa, continuam a crescer com o seu poder. O problema é que a China, como está a crescer muito mais rápido, perde o poder relativo aos Estados Unidos. Falta olharmos com mais atenção para os riscos de crise dos fatores que têm levado até agora à ascensão chinesa. Se pensarmos, quase todos eles estão em crise. O primeiro, obviamente, é a questão demográfica. O segundo, portanto, pelas razões que sabemos, é a política do filho único, tem vindo, está agora, que já foi invertida, mas que realmente foi reduzir o crescimento exponencial da população chinesa, olhando para os forecasts da próxima década, 2 décadas, 3 décadas, a nova China será a Índia, e depois mais tarde a Nigéria. A questão da e, portanto, esse crescimento populacional a declinar ameaça a fórmula sempre na exclusão do consumo interno para reduzir a tendência das exportações, o crescimento económico abaixo dos valores que sustentaram das chinesas nas últimas 3 décadas, até à pandemia, a China crescia próxima dos 10%, é verdade que no ano anterior já um pouco menos, e, portanto, ou volta a esses crescimentos ou vai ter grandes problemas, e os danos populacionais provocados por modo que ocultaram o risco da pandemia. A administração Biden continua a colocar a China realmente no topo das preocupações. Ao contrário do que fazia Trump, coloca também a questão dos direitos humanos e questões também como a questão da vigilância dos cidadãos. E aí eu acho que a longo prazo poderá ganhar algum tipo de adeptos e alianças. Joe Biden quer ser o líder das democracias liberais para trabalhar a ascensão das autocracias, e o foco do Trump não era esse. Nesse sentido, não podemos dizer, às vezes diz de forma simplista, que a abordagem é a mesma em relação à China, não é. Pretende envolver, como foi falado há pouco, atores como a Índia, o Japão, a Austrália, nesse caminho. Portanto, quando Biden dizia a América está de regresso a querer liderar, mas vimos também no Afeganistão, e vimos, e o presidente Macron, e a reação muito interessante do ministro Jean-Yves Le Drian também mostrou isso. Vimos que não está de regresso dentro da fórmula que nós achávamos que ia estar, ou que desejávamos que ia estar. Não sei quem viu, quem não viu, esse interesse também é muito divertido ver o Steve Blinken, que fala muito bem francês, como sabem, na televisão francesa em horário nobre, em francês,
pedir desculpa e levar-me a descompostura da entrevista da Sofia Pia, dizer não esperávamos isto de si, não esperávamos isso da América e, sobretudo, não esperávamos isto de si. E, portanto, mesmo nas situações mais complicadas, há relações afetivas, históricas entre americanos e franceses, e, portanto, não é a mesma coisa um problema entre a América e a França, um problema entre a América e a China. Mas as coisas vão se resolver. Como foi dito há pouco, a verdade é que o novo foco é o Indo-Pacífico e não deixará de ser o Indo-Pacífico, e termino com duas notas muito rápidas. A primeira é em relação à autonomia estratégica da Europa. Uma das fórmulas, por exemplo, que vemos é que, por exemplo, na reativação daquilo que foi lançado em junho na cimeira entre o Presidente Biden e o Presidente von der Leyen, do Conselho de Comércio e Tecnologia, aí percebemos que, olhando para as preocupações que têm a ver com evitar que a China domine os mercados tecnológicos, percebemos que Estados Unidos e Europa, apesar das tensões e dos desentendimentos dos últimos meses, na prática estão no mesmo barco, de forma assimétrica, mas estão no mesmo barco. E termino com aquilo que é, na minha opinião, em traços mais largos, a parte da realidade dos Estados Unidos e China, de forma que vai acompanhar todo o resto da nossa vida, que é o desafio climático. E o desafio climático, por estranho que possa parecer, será talvez o ponto que possa de algum modo unir e contribuir para a distensão neste clima de grande tensão neste momento, e desconfiança, mais desconfiança de tensão, entre as principais potências. Porque é o único que nos junta a todos. É, se quisermos simplificar, a nova bomba atómica, a nova medo de guerra nuclear dos Estados Unidos e da União Soviética. Qual é a bomba atómica dos Estados Unidos e da China? É o desafio climático. Será que você vai ter esse poder? É muito cedo para perceber, e certamente também não vai ser agora em Glasgow para o próximo mês que vamos perceber. Mas as grandes decisões, na minha opinião, vão ser tomadas em relação a isto. Obrigada. Obrigada pela sua intervenção. Eu passava à última intervenção do dia. Tem a palavra. Em primeiro lugar, cumprimentar os colegas e colegas presentes, agradecer a oportunidade que me dão de estar aqui, principalmente a ouvir, porque foi muito interessante tudo o que disseram. Pela minha parte, posso decepcioná-los um pouco, porque grande parte do que hoje é debatido nos jornais e na comunicação social já se previa no início deste século e até desde os anos 80 do século passado. Curiosamente, para além daquelas efemérides que eu sublinhava, faz agora 50 anos que foi fundado o Clube de Roma, também. O DPC e as suas 100 páginas para o futuro. E quando me convidaram, fui ver algumas coisas que eu tinha escrito, outras pessoas que considerei muito, que considerei mestres, como o general Loureiro dos Santos, também tinha escrito, e, surpreendentemente, estão na ordem do dia. Não foi surpresa. Não foi surpresa. Nas escolas militares, normalmente tratam-se esses temas, começando há 2000 anos atrás. Quem não souber os 13 princípios do Sun Tzu não pode ter nota positiva na estratégia. Seguramente. Mas desde o Sun Tzu, passando pelo Clausewitz e, sobretudo, também por Einstein, que não tem sido considerado, mas que também afirmava que aqueles que provocam os problemas que resultam, das guerras, os problemas que resultam normalmente, não podem ser consertados com as mesmas ferramentas. Estamos perante um conjunto de evidências. A pergunta que foi colocada, eu penso que foi muito bem colocada, limitou-nos neste debate, limitou-nos no bom sentido. Porque começamos com a parte financeira, tinha 2 anos de idade, foi a questão do pré-conduto. A
questão financeira, entretanto, foi ultrapassando a própria questão económica. Nós, e eu gosto de distinguir bem o que é política, do que é economia, e as finanças é apenas um meio, um instrumento. E um instrumento não pode sobrepor-se à economia. E esta, por sua vez, sobrepor-se à política. Mas é uma evidência que assim é. Assim é. A economia está por todo lado, mas, sobretudo, se for recuarmos termos mais campos até, o que fez as primeiras globalizações passaram precisamente sempre por um intuito, que era a procura de novos recursos. E também as transações comerciais. Uma grande surpresa, eu visitei 3 vezes a China. E acho que foi muito útil visitar e até uma função que eu desempenhei, que era o presidente da Associação Portuguesa de Consultores Cérebros, e foi muito interessante ver a forma como a China se posiciona. Não foi surpresa que o atual presidente da China, Xi Jinping, quando se candidatou ao lugar, estava predestinado, simplesmente tinha passado o seu filho, mas quando se candidatou, fez aquele plano quinquenal, mais perto, fez aquele plano quinquenal que eu li ainda antes dele ter sido presidente. E era bem claro, expressivo, que ele dizia: com este plano, a China vai ser a primeira potência mundial em termos económicos. E não sei se já lá estará. É uma questão que depois de tudo. Quando, nesses bancos de escolas militares, se começou por aquela definição entre qual era a potência continental e qual era a potência marítima, em que parecia a União Soviética uma potência continental, essa bipolaridade facilitava-nos em muitas coisas. Enfim, como parênteses, nós nos exercícios militares vinham os soviéticos que venciam toda a Europa e depois nós derrotávamos o Alentejo. Eram esses o exercício de princípio. Entretanto, surge, nos anos 80, surge a globalização, quebram-se as fronteiras, cai o muro de Berlim e começa a haver uma certa falta de definição se eram as fronteiras, se era a geopolítica, se era a geoestratégia, que iria condicionar como é que isto iria funcionar. Eu recordo, os negócios que eu vi aqui, nos anos 80, a segurança e defesa, a viragem do milénio, mas começou nos anos 80, 90, 90 sobretudo, com a queda do muro de Berlim, com a queda da União Soviética, a NATO ficou sem missão. Chegou-se a ponderar a hipótese de fechar a missão. Entretanto, tivemos aquela evolução, os países leste começaram a se aproximar mais do Ocidente e, ainda hoje, face neste triângulo, a RUL, isso já faz parte da questão financeira, muito bem, o doutor António Rebelo Sousa, por favor, mas não está cá para parte, com ele, ficará para uma próxima oportunidade. Mas a questão do Afeganistão e a questão agora da parte dos 3 países, e fala-se também que a própria Índia pode entrar, porque são os anglófonos, que não estão ali, o Japão, a Polónia, a Inglaterra é um protetorado, estou sabendo o que é, e, portanto, está-se a reconfigurar e daí surge a necessidade do Mar da China e do Atlântico. Portanto, o nosso tratado, portanto, o Norte, perdeu expressão. Houve uma tentativa anterior de também trazer para a NATO os países a sul do Equador da América Latina, basicamente o Brasil. Não quiseram, infelizmente não quiseram. Por quê? Porque os países ainda prezam muito também a sua autonomia. Eu acho que
e ia ser breve, porque o debate talvez seja mais interessante. Quem foram os editoriais e quem foram interpretados? Nós mostramos, no modo geral, gosta-se de dizer quem ganhou e quem perdeu. Quando a Inglaterra saiu da União Europeia, perdemos dois. Europa e Inglaterra. Quando saiu do Afeganistão dos Estados Unidos, todos perderam. Todos perderam. Tem que se ver. Ainda não deu. E há uma ideia, e eu sou favorável a essa ideia, por influência de um amigo que tive muitos anos, que no ano passado, vou dizer, que era o Sr. Valdes, que sempre defendeu, nós temos uma postura, que sempre defendeu que a Europa só será a Europa quando a Rússia integrar. Então, por que é que não convidamos a Rússia para integrar a NATO? Porque o que é que está a acontecer? A Europa sempre problema. A Europa anda à deriva. Não se vê qualquer tipo de liderança. E há, depois, subterrâneo de tudo isto, quem é que manda nisto? Eu, enfim, consultava vários livros, e usando uma imagem, é um livro muito interessante, que é muito interessante, desfia-se e parte da escuridão em que estamos para chegar ao interior, para se ver com luminosidade. Quem é que está? Qual é? Nós dizemos no sistema de informação informática, onde é que está o kernel de tudo isto? Não possível. E há um facto. Quando se falava muito, recentemente está muito complicado. Neste momento, não haja dúvida que há dois polos, os Estados Unidos e a China. O sistema bipolar que se está a avançar. E há também umas conversas que eu vi anteriormente, não sei se, eu penso que foi o Agnello, italiano, que dizia que os impérios vão cair de acordo no sentido contrário, no sentido do nascer do Sol. No sentido do Sol. O Império Romano caiu por si próprio. Foi completamente derrota do Império Romano. A União Europeia já era. Portanto, neste momento, ninguém confia na União Europeia. O senhor falou há pouco, este problema da confiança, e eu acrescentaria, não há confiança, não há lealdade e muito menos solidariedade. O exemplo que eu dei das vacinas é evidente. É evidente. Ainda pelas vacinas, mas não vacina, não consegue vacinar. E isso desce-se então à economia. Eu não sou bem de economia, eu sou daqueles que estudavam mais, António, porque havia economia e finanças. Quem queria ir para a política, quem queria ter boa vida, o Estado ia para a economia. Eu fui para as finanças, que agora se chama gestão. Chama-se gestão. Queremos as coisas no concreto. E começamos ao contrário. Definimos primeiro o output. Onde é que nós vamos chegar? E onde é que estamos neste momento? O poeta francês, o Paul Valéry, dizia que o futuro já não é o que era. E é evidente que o futuro, que há uma grande incerteza sobre o futuro. Não queria acrescentar aqui uma série de referências, desde o horror económico de Viviane Forestier, em 1990, era da incerteza, começou já muito antes que o Kennedy e o Galbraith. E agora, toda a gente fala da mentira, o mundo sem regras, tudo isso é evidente que estamos numa situação difícil. E, portanto, como é que esta casa se vai arrumar? Descascando a cebola. No kernel vão estar, vão estar os Estados Unidos e a China. Assim. Depois, acima, pode estar na União Europeia. Nós estamos numa cebolinha bem acima, porque recebemos ordens. A nossa autonomia, até como país, e também custa perceber que nós andamos a lutar, por exemplo, por uma plataforma continental, a extensão da plataforma continental.
Eu paguei as contas que essa plataforma, aquele que eu chamo de PISA, que está no fim do oceano, aqui no fim do Rio Tejo, só requer com 3 milhões de euros. Criou-se uma estrutura de missão para resolver o problema da plataforma. Então, onde é que está? Nós podemos dizer, nós temos o direito dos mares, mas agora, se já não conta, qualquer país pode lá ir. Vamos entrar pela questão jurídica. Para terminar, gostava de dizer uma experiência interessantíssima que se fazia na escola militar. É que uma experiência muito interessante. Quando foi a Primeira Guerra do Iraque, portanto, a ocupação da 14ª Polícia, da 13ª, nós tínhamos briefings diários, e para se poder avaliar as várias componentes, estava a informação, estava as operações, etc. A mim, que fruto ter lá estado no ISEC, calhava-me sempre a parte económica. E eu considero, por trás de tudo, estão as transações comerciais. Por trás de tudo, estão recursos raros. O Afeganistão, os maiores países mais ricos do mundo. E com estas novas tecnologias, com os novos recursos, ninguém vai acreditar nos seus próprios recursos. Portanto, o futuro já não é o tempo. Eu não sei se os países que estão cá por cima das caixas de sabor, que eram mais as escuras, se têm de designar aquela frase do Seneca, é indiferente o caminho quando não se sabe quando se vai. E ficava por aqui, será mais interessante talvez o debate sério. Muito obrigado. Obrigada. Nós vamos então, para já só um comentário, de facto houve uma grande complementaridade em todas as intervenções e portanto eu aprendi imenso, confesso que esta não é a minha praia, estes temas, e portanto foi excelente e espero que todos tenham, digamos, aprendido e ganhado conhecimento com as intervenções que foram realizadas. Eu antes de lançar a discussão, se calhar tomava a liberdade de colocar aqui uma questão que tem a ver, de facto, com a Europa. Tem a ver com a Europa. O mundo é, de facto, cada vez mais polarizado e quase que sinto uma certa depressão por ver que a Europa está atrasada em tudo. Está, de facto, atrasada em tudo. Está atrasada nas questões tecnológicas, nos registros de patentes, mostrou-se, digamos, a sua incapacidade, enfim, esta situação dos submarinos e, digamos, a grande bufetada que a França deu, também é um sinal de fragilidade da Europa. E, portanto, o que é que nós podemos fazer? É uma questão que eu lanço. O que é que a Europa pode fazer e quais são os aspectos, digamos, importantes de cautelar para ver se não perdemos o comboio, digamos, desta evolução económica e tão polarizada que houve, de facto, que a grande questão que subjaz a estas intervenções. A Europa, qual é o papel? A Europa, digamos, qual é o seu posicionamento? Eu deixava um bocadinho esta questão no ar, não sei se alguém quer. Posso dar uma opinião? É sempre bom, é preferível ouvir do que falar, e o que Tolstói dizia que o fundamental é ouvir. Shakespeare dizia que era ouvir. E o que é que se passa? Quer dizer, a Europa, eu estive lá, uns dias em visita, mas sobretudo na área dos sistemas de informação, que é uma questão que o Dr. José falou cá, esta questão da inteligência artificial, destas robotizações, etc. Eu sou fundador também, fundamos em Paris há 12 anos o Clube Europeu de Governança dos Sistemas de Informação. Por vezes, as pessoas fixam-se nos títulos, porque, de uma vez por todas, no meu conceito, não há inteligência artificial. Eu comecei na engenharia informática com os bits, segundo curso em Portugal, estive desde os anos 80, quase 2 anos, ir à França, a autorização fundamental. E as pessoas, em vez de usar
aquilo que chamam inteligência artificial, Big Data, etc. Só que o rácio de utilização em Portugal, já chegou, em Portugal, de computadores, curiosamente faltou essa celebração, também foi nos anos 50, o primeiro computador foi em 1948, portanto anda tudo ligado. Alguém disse que está tudo ligado, e está, portanto, esta pergunta foi bem feita. O Daniel Paraboy, que é músico, tem um livrinho que é Está Tudo Ligado, que é músico. Portanto, isto está tudo ligado. Portanto, não existem essas raças em Portugal. Sistemas de informação, tecnologias de informação, TIC, que é a quinta teoria, o segurança, apreciativo, é o pior da Europa. As pessoas compram fundamentalmente computadores, compram depois plataformas que não são compatíveis. E os sistemas de informação, que é o software que era fundamental, passa pela organização, praticamente não chega a 20% do total do custo. A Europa, eu estive nessa área lá, 3 dias, estamos lá, é 751 deputados. É um sistema tão burocratizado e com tantos lobbies que é impensável como é que aquilo pode produzir alguma coisa. Vamos para Estrasburgo apenas para satisfazer os franceses, que não é preciso. Eu estou na minha de formação, que eu sou de gestão, nós avaliamos os custos. E a burocracia está lá. Não funciona. Nós próprios, em Portugal, todas as normas europeias são aprovadas. A média da implementação está a 2 anos de atraso. 2 anos de atraso. Portanto, é uma ditadura burocrática que não tem sentido. A Europa, neste momento, do ponto de vista, não vai ter grande, na Europeia, não vai ter grande futuro. Portanto, quando se fala em gente derrotada, fala-se também na União Europeia. Quando se fala em gente derrotada, fala-se nos Estados Unidos, no Afeganistão. E, portanto, com toda a boa vontade, a Europeia tem de encontrar outras formas. Não pode ser através da burocracia que se pode mudar as regras, melhorar processos, etc. Há uma tecnologia, nós na gestão estudamos isso, que era quem manda em qualquer setor ativo. São 3. É a produção, é os produtores, é os distribuidores e é os consumidores. Quando foi falado há pouco, o mercado e as classes que vão ter maior poder económico, no caso da China, foi uma coisa brutal, o Brasil, foi o progresso. Mas quando se fala nisso, continuamos a ter desigualdades enormes. Eu posso, os livros que eu fazia, que é a globalização, o pior está para vir. E se formos ver, isto é um desastre em termos de quê? De desigualdade. Só por aqui para não jogar ao pé, não vai ficar uma palavra. Mas, desde esses anos que nós começamos a debater, as desigualdades crescentes cada vez mais. Fica aqui o tema fundamental. O tema fundamental. Desigualdades. O desperdício de recursos. Já veio isso a questão do dinheiro. O desperdício é enorme de recursos. A especulação financeira. Como é possível nós termos em offshores 1,5 vezes o PIB? Eu, ingenuamente, um dia fiz ao governador do Banco de Portugal essa pergunta, mas que não é só Portugal, na União Europeia. Eu disse, então, mas o dinheiro está lá, nos offshores, nos serviços fiscais. Disse, está enganado. O dinheiro está cá, lá só está a contabilidade. Eu nem sabia, eu pensava que o dinheiro andava por lá, mas não, o dinheiro está cá. A contabilidade é que está lá. Portanto, ingenuidade da minha parte. Depois,
a implosão da Europa, que é o que eles consideram, uma corrida absurda, depois aqueles benefícios, etc., que é outra questão. Eu sou mais favorável, por exemplo, tive há 2 ou 3 dias, falei com o António Serrano, que é uma boa entrevista, sou mais na rádio, já tenho a entrevista dele. Eu disse, mas porquê é que esta questão do salário mínimo não passa a ser, na Alemanha, é a hora, custo mínimo da hora, substituir pelo salário mínimo. Porquê? Tem de ser avaliado. O Estado não tem funcionamento de contabilidade analítica de custos. Na administração, não tem. Os economistas dos governos não preveram isso. Não existe ainda. Não se sabe as atividades quanto custam. O maior segredo, o maior segredo está lá no Estado das Finanças, diz-me assim, o maior segredo, que está muito guardado, é quantos funcionários públicos são. Portanto, tem de haver essa coisa. Mas eu não queria responder à sua pergunta diretamente. A esperança é pouca, mas é a nossa Europa, temos de defender. Há um livro que é muito bonito do Rob Riemann, que é o Regresso da Princesa Europa. A Princesa Europa foi para o Atlântico, foi para o Oceano há 300 anos, ou 400 anos, estamos à espera que a Princesa Europa tivesse aquele dromedário, aquele cavaleiro, a Princesa Europa, muito bonito em si. Vamos esperar que regresse. Obrigada. Vou dar a palavra à Ana. Posso? Pode. Eu posso, sim. Meu nome é Zemira Ramos. Eu estava a olhar ali para o título do debate e é para onde se cabe o que é em comum. E acho que ainda não houve aí uma explicitação exatamente do que há em comum aqui nestes acontecimentos. Mas efetivamente há uma atitude dos Estados Unidos em controlarem e em decidirem aquilo que o mundo há de fazer. Nomeadamente em Bretton Woods, ao sair do acordo, unilateralmente, são sempre unilateralmente, em Cabul, na invasão de Cabul, antes, no entanto, destruiu completamente Afeganistão ao apoiar e ao fazer com que existissem talibãs. Eu acho que as pessoas ainda não perceberam o que é que aconteceu no Afeganistão. Os Estados Unidos criaram os talibãs. E não foi por acaso que eles o criaram. Eles criaram a partir de 1978, quando há um governo que é pró-soviético. Quando é implantado no Afeganistão um governo pró-soviético, os americanos imediatamente criam aquilo que criaram ao longo dos árabes, que foi as revoluções cor-de-rosa, que foi criar exatamente os talibãs. Aliás, o 11 de setembro, segundo dizem, foram todos formados nos Estados Unidos, nomeadamente aqueles que andaram com os aviões de um lado para o outro. Portanto, temos de ter isto em atenção. Cabul, ou seja, Afeganistão, foi criado pelos Estados Unidos numa atitude contra a União Soviética na altura, e por isso os soviéticos estiveram lá há 10 anos, e os americanos todos contentes, porque os soviéticos estavam-se a atuar no Afeganistão, depois acabaram por saírem muito bem, nem sequer lá deviam ter posto os pés, porque os países, na minha opinião, têm de resolver os seus problemas internos com os recursos e com as pessoas e com o seu povo, e não com invasões. Mas Cabul é a mesma coisa. Ainda por cima, agora os Estados Unidos estão-se marimbando, desculpem o termo, até para a NATO. Já não é só para a Europa, não é só para aí que eles estão marimbando. Eles estão-se marimbando também, inclusivamente, para a NATO, porque fazem o que fizeram em Cabul e não deram cavaco a ninguém, desculpem o termo, que eu estou agora a utilizar assim um bocado mais, tanto aqui poucas pessoas, apesar de estar sendo transmitido. Portanto, outro ponto comum, os Estados Unidos decidem aquilo que estão de fazer para controlar, nomeadamente, determinados focos no mundo que estão em desenvolvimento. E o Afeganistão, por isso, simplesmente, porque tinha lítio. O Afeganistão tinha lítio e também tinha ópio. Aliás, durante toda a estadia dos Estados Unidos no Afeganistão, aumentou 4 vezes. 4 vezes.
Portanto, os direitos das mulheres, que agora falam muito, todos a chorarem, os direitos das mulheres foram completamente, vieram todos para trás, porque de 78 até 91, quando foi a invasão pelos americanos, as mulheres tinham efetivamente direitos. Agora, toda a gente chora muito pelos os não direitos, e com razão, não é? Os talibãs estão lá, e estão lá porque os Estados Unidos quiseram que os talibãs lá estivessem. Depois vem o AUKUS. Não é verdade que os submarinos sejam defensivos. Isso é uma falácia. Aqueles submarinos nucleares são submarinos ofensivos. Tanto que a Austrália já disse que ia comprar os mísseis Tomahawk dos Estados Unidos, que são mísseis nucleares, pode meter lá dentro. Afinal, porque vamos lá pensar, o que é que serve um submarino nuclear só para andar por lá, ali pelo Mar do Sul da China, por ali? É só para isso? Não. Ninguém pensa que os submarinos, que estes submarinos nucleares, com o enriquecimento de urânio, 60%, coisa que a Austrália não produz, vai ter de, ou importa, ou há de fazer lá uma fábrica dos americanos. E o que é que vai acontecer à Austrália? A Austrália vai ficar completamente dependente dos Estados Unidos da América. Foi o que tentaram fazer com a Alemanha, com o 5G. Disseram, ninguém na Europa vai ter o 5G. E fizeram aqui connosco também. Veio aí o secretário de Estado a dizer, se Portugal tem o 5G, nós cortamos relações. Fizeram a mesma coisa. Só que a Alemanha é outra coisa, não é a França. A Alemanha tem muito mais poder do que a França. E a Alemanha disse não, inclusivamente, ao gás natural que vem da Rússia, que os Estados Unidos também queriam que não viesse. O pipeline que já está a funcionar foi contra o interesse dos Estados Unidos, porque é a Rússia a dar gás natural à Europa, mas a Rússia agora já não é um ponto tão importante para os Estados Unidos, deixou de ter importância. Então, desviaram para a China. Porquê? Porque a China tem um poder enorme, não só em população, em território, em recursos naturais. Sabem que a China é o primeiro produtor de lítio no mundo? Sabem que a China é o primeiro produtor de terras raras, que são utilizadas para os computadores e para tudo o que é eletrónico? E os Estados Unidos não encaixam isto. Os Estados Unidos querem destruir a China, não por decisões económicas, não por comércio, não por essas coisas, mas pela guerra. E por isso é que querem submarinos nucleares naquela zona. Eu estou muito preocupada, estou muito preocupada com a situação que está a passar, desculpa, porque o que eu estou a ver é que vamos ter uma guerra. E se tivermos uma guerra, não há alterações climáticas que nos valham. Esqueçam as alterações climáticas. Eu estou muito, muito preocupada com isso. Porque o que os Estados Unidos estão a fazer ali naquela zona, nomeadamente com a provocação que estão a fazer a Taiwan. Imaginem só que os Estados Unidos vinham aqui para a Ilha da Madeira, ou para a Ilha dos Açores, dar armas, formar o seu exército, e nós ficávamos, Portugal provavelmente ficaríamos, nós ficamos sempre a olhar, não é? Ficaríamos a olhar, não é? Nós ficamos sempre, já queremos sempre ser os primeiros, nós queremos ser os primeiros da coisa, temos de ser os bons alunos, temos de ser ir à frente, temos de ser, independentemente da situação económica que nós temos de ir sempre à frente. Provavelmente isso também, devíamos bater palmas aos americanos porque estavam na Madeira e nos Açores. Mas há mais situações. Porquê que eles só falam na Crimeia? Também opõem-se à Crimeia ser independente. E, no entanto, houve um referendo na Crimeia onde 90% das pessoas querem ser russas, porque eles são russos. Eles não são da Ucrânia, eles são russos. E a mesma coisa, então, vamos aqui para a Espanha. Será que a gente vai apoiar a Catalunha ser independente? Sejamos honestos com as coisas. Sejamos honestos com as coisas. E pensemos o que é que está por trás disto tudo.
E quando, ainda voltando a Bretton Woods aconteceu porque os Estados Unidos estavam aflitos com a guerra do Vietnã. A guerra do Vietnã foi o despontar da saída de Bretton Woods, dos Estados Unidos saírem de Bretton Woods. Porque nós, se olharmos agora para a dívida externa dos Estados Unidos, sabes quando é que estão? 135% da dívida relativamente ao PIB. É mais ou menos igual a nós. Mas eles não estão preocupados. Eles não têm que estar muito preocupados. Estão preocupados porque a China está a investir, segundo disse outro dia na televisão, o Biden, estão a investir 3 vezes mais em infraestruturas, na Rota da Seda, nas infraestruturas, nos portos, e estão preocupados com isso. Mas o que eu digo é assim, desculpem lá, o que eu digo é assim, muito bem. Então, em litígio económico. Epá, mas o medo que eu tenho é que deixemos de ter litígios económicos para ter litígios de guerra. E já tivemos. Os Estados Unidos foi o único país até agora que lançou bombas atómicas. Não se esqueçam. Não se esqueçam. Faz agora 75 anos, ou o que é, fez em 6 de agosto o lançamento da primeira bomba atómica da história. Quem é que lançou? Estados Unidos da América. E, portanto, ainda só dizer mais outra coisa. Este negócio, desculpem, este negócio com os submarinos, como a minha colega disse, que só em 2040 é que havia submarinos nucleares. Então, qual foi o negócio? É que até lá fazem os submarinos que não são nucleares, feitos nos Estados Unidos uns e feitos na Inglaterra outros, e fica toda a gente contente. Portanto, estes são mais pequenos, custam menos, são mais rápidos, não são nucleares, porque só em 2040 é que há submarinos nucleares. Obrigada pela intervenção, pelas preocupações reveladas. Eu vou passar aqui a palavra ao professor António Mendonça, que estará a fazer sinal. Não sei se precisa de... Não, eu não sei, talvez não. Nós estamos... Talvez não, eu quero fazer eco aqui sou aqui porta-voz de uma questão que foi colocada por um nosso colega que está à distância, e que eu acho que tem a ver um bocado com aquilo que... uma certa convergência relativamente às intervenções que foram feitas. Desde já quero começar por dizer que gostei imenso de todas as intervenções, acho que foram intervenções ótimas, excelentes. Pena que nós não tenhamos tempo para, debater aprofundadamente todas as questões que foram levantadas, mas seguramente teremos outras oportunidades. Mas diz aqui o nosso colega, que diz que, sabendo-se que os sistemas monetários internacionais têm uma duração média de 40 a 50 anos, ele introduz aqui os ciclos, e que o sistema atual tem já essa antiguidade, de que modo é que a recente duplicação dos balanços dos bancos centrais, FED e do Banco Central Europeu, em resposta à Covid, não constitui uma forma de guerra cambial precursora de guerras comerciais, de que o álcool já é um sintoma. E acrescenta depois de guerras cinéticas associadas à contenção da emergência da China pelos Estados Unidos, com a oposição da União Europeia. Bom, é de facto uma questão muito, muito abrangente, mas eu acho que vai ao encontro da grande questão, o que é que há em comum nestas coisas todas. E a questão que eu queria colocar é o seguinte: é uma questão de natureza estratégica. Enfim, eu não quero entrar aqui pelos domínios do nosso colega general e economista Luís Sequeira, e engenheiro, não é? General, engenheiro, economista, enfim, tem aqui é difícil nós aqui debatermos com alguém que tem estas valências todas, não é? E que é capaz de falar sobre todos estes assuntos. Mas há aqui uma coisa que tem a ver com a coerência estratégica dos Estados Unidos. Com a coerência e também, e no encontro ali da intervenção inicial do António Rebelo de Sousa, saber se não é demasiado cedo estarmos a falar da quebra ou da perda, do poder ou da hegemonia americana relativamente a tudo o que está a acontecer no mundo. Porque precisamente quando foi Bretton Woods e o fim de Bretton Woods, o que se dizia era exatamente que era o princípio do fim, ou que era o fim da hegemonia americana. Bom, era um ciclo que se encerrava. Toda a gente pronunciava que os Estados Unidos tinham chegado ao fim. E de facto isso não aconteceu, pelo contrário, a seguir ao fim, à suspensão da convertibilidade do dólar, deu-se a crise dos anos 70, e a crise dos anos 70 abriu uma época de grandes mudanças no mundo, que levou não à perda e ao enfraquecimento da hegemonia americana, mas pelo contrário ao fortalecimento da hegemonia americana. E portanto foi o advento de uma nova era, no fundo uma nova economia global,
assente no liberalismo ou do neoliberalismo, como lhe queiram chamar, que praticamente se desenvolveu até à crise de 2008-2009, mas foi uma época bem marcada de hegemonia americana, e hegemonia americana é essa que também teve na origem de quê? Da integração da China na economia global. Não nos podemos esquecer, enfim, que tudo isso foi preparado com a viagem do Kissinger à China e com a diplomacia do ping-pong. Provavelmente quem nos está a ouvir já é muito novo, não se lembra disso. Mas atenção, que a integração da China na economia mundial foi, em grande parte, fomentada e incentivada pelos Estados Unidos. E se nós olharmos para aquilo que foi o modelo de economia global desde os anos 80 até praticamente à crise de 2008-2009, foi uma grande interligação. Empresas, por exemplo, como a Apple, a maior parte da sua produção das componentes é feita na China, por empresas americanas, com sede na China, por exemplo. E outras, eu estou a falar do iPhone, que todos nós conhecemos e usamos e gostamos imenso, e eu sou um adepto incondicional da Apple, a todos os níveis. Não estou aqui a fazer nenhuma promoção da Apple, mas gosto, desde sempre que usei as coisas da Apple, mas é tudo feito na China. E reparem que aquilo que foi os alicerces, a construção da economia global em todo esse período, até 2008-2009, partiu de quê? Dos déficits génios americanos que alimentaram o quê? As exportações da China para os Estados Unidos. Da China, sobretudo, e da economia asiática. E se não tivessem sido os déficits americanos, portanto, ao contrário que nós andamos aqui a dizer, das contas certas, dos desequilíbrios, foi precisamente um forte desequilíbrio que gerou o dinamismo da economia mundial, que rebentou em 2008-2009. Bom, e 2008-2009 tem algumas ligações, que não há tempo, nem quero agora aqui estar a monopolizar o tempo, com a Covid e com os efeitos económicos da Covid. Mas, de facto, a questão que se coloca é saber se hoje não estamos a assistir também a uma mudança do modelo de economia global, saber exatamente o que vai emergir, mas atenção, que a deslocação dos Estados Unidos para a Ásia, que já no fundo já vem de trás, é o resultado de uma constante estratégica que os Estados Unidos têm, e é por isso é que começa com o Trump e continua com o Biden. Porque, diferentemente da Europa, que não sabe o que é, não é uma barata tonta em matéria estratégica, os Estados Unidos têm uma coerência estratégica muito forte, que advém de certas estruturas e de certos think tanks que lá existem, que produzem permanentemente, mas aí estou a entrar no domínio aqui do nosso conferencista Germano Almeida, que sabe seguramente muito mais disso do que eu, mas se nós pegarmos na CIA, no FBI, no Pentágono, instituições mais da sociedade civil, eles produzem estratégia que os diferentes governos americanos seguem. Há uma coerência estratégica, independentemente de quem está no poder. E, portanto, reparem, há o perigo, sim senhor, de um confronto militar com a China, mas eu não sei se não vai emergir, de facto, uma nova realidade em que integra os Estados Unidos e a própria China numa nova arquitetura da economia global, em que não necessariamente vão entrar em conflito. Provavelmente está aqui a haver uma arrumação de forças. Não sei. Quer dizer, nós hoje podemos discutir e pôr hipóteses sem a certeza de que estas coisas possam desenvolver. Mas o cenário mais pessimista de um confronto ou de um conflito mundial, não sei, até porque quem é que ganha com o conflito mundial? Digamos, os Estados Unidos acho que têm plena consciência, não é, de que num conflito mundial toda a gente vai utilizar todo o arsenal que tem. E a probabilidade de alguém escapar é muito reduzida. Não tínhamos dúvidas, portanto há aqui também muito bluff nestas coisas todas. É evidente que se nós aqui, mais uma vez entrando aqui na questão do militar, do Tucídides, não é? E sobretudo se nós lembrarmos da guerra do Peloponeso e das relações entre Atenas e Esparta, não é? Aquele dilema, o que é que eu vou fazer? Vou, mas é tentar vencê-lo antes que ele me vença a mim mais tarde quando tiver força. Pode haver essa tentação, mas eu não sei se estas coisas também são, em termos históricos, possibilidade de reprodução, não é? Portanto, eu não teria a tentação, cá está, e para terminar, e termino, ou seja, não sei, e é um repto que eu lanço para os conferencistas, saber se nós não estamos a anunciar demasiado cedo a morte da hegemonia americana no mundo. Agora, há, de facto, dados novos, não é? Mas, atenção, eu acho que é preciso ter cuidado relativamente a isso. Mas, enfim, é uma questão e é uma hipótese que eu lanço para o debate, não tenho certezas da resposta a esta matéria. Eu peço desculpa, eu queria só responder à nossa colega, se puder ser. Portanto, eu acho que pode estar despreocupada porque guerra não volta a haver essa dimensão que houve.
e mesmo as bombas atómicas eram desnecessárias na altura, era outro tipo de expressão. Nós temos, por definição, a guerra é a continuação da política por outros meios. Portanto, como disse também o Dr. Fernando Almeida, às vezes até combater, como dizia o Sun, ganhar sem combater é o melhor sistema. E por isso há essa projeção do poder no exterior. Mas, António, aquilo que tu estavas a falar, a estratégia está muito bem definida nos Estados Unidos. Eu, se me permitirem, leio aqui, quando foi a revisão estratégica, os jornais são muito bem, teve aqui essa parte transcrita, revisão estratégica, estamos a falar, depois foi até publicada no International Herald, 24 de março de 2001, por isso é que eu dizia há pouco, que não é novidade aquilo que estamos a falar. A mão estava na moda, voltou outra vez, ao fim daqueles anos todos, para ver se isto tem alguma moral também. Permitam-me só ler. À medida que a China se torna a revisão estratégica, que foi proposta por André Marshall e definida por Rumsfeld, como lá está, em 2021, à medida que a China se torna mais poderosa, assim como a Rússia, o Oceano Pacífico será o teatro de operações mais provável, onde os Estados Unidos da América se envolverão em operações importantes. Isto requer a reorientação da política de defesa empreendida para conservar a paz, dissuadir a União Soviética e a Rússia, que tem sido seguida desde o final da Segunda Guerra Mundial. Para operar no Pacífico é preciso enfatizar de maneira especial o poder de projeção a longa distância. Basta ver as armas que estão agora, os submarinos, que estão a ser estudados, etc. O que significa uma maior atenção à capacidade de transporte aéreo, bem como outras formas de transportar tropas e poder de fogo através de milhares de milhas. Estou a ler a própria visão estratégica americana. A proliferação dos mísseis, das armas, etc, etc, etc. Mas depois, para atingir os objetivos, os ramos das Forças Armadas, e nós pertencemos à NATO também, por isso é que está a reforçar algumas aquisições de equipamento, só com esta curiosidade, aquela imagem da cebola. Nós nem escolhemos, eles é que nos vendem. Quando o material está obsoleto, a seguir, fazem aquele efeito casqueiro, que conhece melhor do que eu, quem é que vai comprar isto? Compra os submarinos. Eu tenho passado nesta matéria porque propus-me à compra quando fui secretário da Defesa Nacional. E esteve quase a serem, já estavam a ser construídos, a ser vendidos para o Paquistão, porque eu comprar. Mas depois saiu derrotado daquela contenda, era ministro Teixeira de Santos. Eu disse, tinha de ser, só que eu nunca me explicaram porque é que 6 submarinos que comprou a Grécia pagou o mesmo que nós pagamos por 2. Eu acho que devia haver aqui uma, não sei se era a diferença de câmbio. Portanto, e aqui diz-se que para atingir estes objetivos, os ramos das Forças Armadas devem diminuir os gastos com os antigos sistemas de armas. Portanto, quem é que vai ficar com os antigos sistemas de armas? Somos nós e outros que estão lá. Quer dizer, provavelmente ficarão fora do uso no decorrer dos próximos 10 anos. 2001 mais 10, 2011. 2011, estamos nessa altura de rever esses equipamentos. Portanto, a guerra, e nós fazíamos também nessa escola militar, que chamava a Catedral, que era ali Pedroso, que é o Instituto Universitário Militar, fazíamos isso com muito detalhe. Era uma escola de doutrina, de produção de muitos documentos, toda a parte doutrinária era produzida lá, e curiosamente também, enfim, foi um bocado causticado, porque uma economista sabia fazer contas, calhavam sempre para mim essas contas, as armas que na altura, antes da queda do muro de Berlim, 1989, quem tinha 60% das vendas a nível mundial era a União Soviética. Logo a seguir, passados uns anos, inverteu-se a posição dos Estados Unidos, passou a ter maioria absoluta, e a Rússia e os outros baixaram. Agora, porquê o armamento é assim tão possível vender? Porque são margens brutais de lucro, etc. Sempre o comércio, sempre o dinheiro por trás disso. Sempre o dinheiro.
Mas não sei se o Fernando Sim, sim, se calhar. se quiser. Mas eu uma intervenção rápida, porque É? passa sempre. Muito rápido, só uma intervenção final. Intervenção final. 3 ou 4 notas interessantíssimas que lançaram. Pegando um pouco na análise muito interessante do Sr. António Mendonça, concordo, acho que foi muito ao ponto que é, nós estamos aqui, é normal focarmos muito na questão do conflito e da competição em escalada, que é também, e concordo, muito a narrativa política e mediática, enfim, vivo muito nessa sopa, digamos assim, por isso é também interessante estas conversas para nos ajudar a distanciar. Eu acho que a chave para a relação Estados Unidos-China é muito mais interdependência. O momento que vivemos mostra isso. A Apple, falou há pouco, interrompeu hoje ou ontem a produção do iPhone 13 por falta de semicondutores. Tem tudo a ver com o que estamos a falar. E, portanto, os chineses dependem dos americanos, os americanos dependem dos chineses, muito mais. E, portanto, enfim, se há coisa proibida é fazer prognósticos, mas se há prognóstico que possa fazer, é a última coisa que estou preocupado, é que uma guerra dos Estados Unidos e China não vai acontecer. Estou muito mais preocupado com as alterações climáticas, por acaso. De todo modo, concordo, todas as sentenças sobre a morte da hegemonia americana foram condenadas ao fracasso, por exemplos históricos mostram. Muito rapidamente, 3 ou 4 coisas. A propósito dos 20 anos do 11 de setembro, falámos muito, lembramos muito de 11 de setembro de 2001, hoje já referi. Nesse ano houve também uma data muito importante, que foi 11 de dezembro de 2001, a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, e que nos ajuda a perceber um pouco a entrada nesse jogo que há pouco o José também apontou. Mesmo para terminar, em relação ao Afeganistão, eu concordo que todos perderam. Estamos num momento em que todos perderam. Americanos, prestígio, os afegãos certamente os que mais perderam, até os talibãs que ainda não viram reconhecido isto, enfim, tem sido a desgraça que se tem visto tudo aquilo, perdeu a Europa, perdeu toda a gente. É tudo verdade. De todo modo, é uma daquelas situações que é dramático analisar, porque Joe Biden foi aquilo que correu muito mal, a forma como foi gerido a retirada, mas a verdade é que entre isto correr mal hoje, ou isto correr mal daqui a 5 anos, ou isto correr mal há 10 anos, se calhar foi melhor ter corrido mal hoje. E Biden, repito o que disse há pouco, teve a coragem de não passar a bola ao sucessor. É um tema que de facto vai, e que na história da presidência Biden vai ser marcante. Mesmo para terminar uma nota pessoal, fui há pouco, já mais que uma vez, o General Loureiro dos Santos. Se eu tenho algum mestre, o General Loureiro dos Santos, e lembrei muito dele após 15 de agosto, a falta que fez aquilo que iria ter analisado. E ele, em 2011, escreve um artigo no Público, Mullah Omar, presidente eleito do Afeganistão, ponto de interrogação. Já não foi Mullah Omar, que já morreu, mas tragicamente acertou, porque foram os seus descendentes, que nem muito os seus filhos estavam. Essa última parte. O filho de Mullah Omar está no governo do Afeganistão, portanto, Sim, é mesmo literal. Vou passar agora a professora para a última intervenção e depois encerraríamos a discussão, penso que já estamos um bocadinho para além da hora. E só, no fundo, um comentário final também no seguimento da intervenção da nossa colega doutora Zelmira e também do professor António Mendonça. Eu partilho da mesma opinião. O risco de conflito bélico atualmente é muito reduzido por um motivo. A globalização trouxe cadeias de distribuição globais e todas as economias, elas estão interligadas, há uma lógica sistémica e, portanto, é um jogo que não beneficiaria ninguém. É um cenário muito diferente da Guerra Fria, porque você não tem interligação, é um bocadinho olhar para a integração económica. Num cenário em que as cadeias de distribuição são globais, que é uma interligação sistémica entre os postos da questão monetária, dos vários segmentos do mercado financeiro, julgo que isso minimiza qualquer risco de conflito de facto a prazo. E, portanto, que falava ali um bocadinho nas questões do curto prazo, que são estas reações. Depois há a questão do longo prazo, que é uma confiança que deve existir de forma latente para que tudo corra bem, porque concordo, os grandes desafios societais são, por exemplo, os desafios climáticos, e eles só se respondem com multilateralismo e com uma resposta global integrada de todos os países, e aí há um consenso. Eu também partilho da mesma opinião, que esses novos riscos são apontados como os principais riscos, atualmente não são os económicos, não são os tecnológicos, são os riscos ambientais, os principais riscos
atuais só se resolvem com cooperação e, portanto, isso será a solução a prazo para muitas das questões que vivemos, não obstante várias peripécias e turbulências e incertezas que possam surgir no curto prazo. Obrigada. Eu, enfim, vou dar prioridade à sessão, agradecer aos participantes, foi de facto uma excelente jornada, digamos, e agradecer a presença dos nossos colegas em casa, através do Zoom, e a presença também daqueles que tiveram a paciência de estar aqui connosco de forma desde o início ao fim. E, portanto, foi um prazer e até para um próximo evento que a Ordem, e, portanto, em particular a Delegação Regional de Centro de Alentejo, se encarregará de tomar essa iniciativa. Porque ainda temos tempo no horizonte das eleições, são só em dezembro, e até lá muito trabalho vamos fazer ainda. Obrigada a todos mais uma vez. Muito obrigado.